Temos o mapa, Sol, Escorpião, quinta casa, Lua, Gêmeos, 11ª casa, Kate é músico. Sol na quinta, o indivíduo vai investir em relacionamentos leves para conhecer o mundo, a vida, a partir de outros olhos além do dele. Lua na casa 11, o indivíduo vai trocar conteúdo emocional junto aos amigos. Ele vai priorizar aqueles amigos em que ele pode conversar e ter companhia. Sabe-se que Escorpião é bastante seletivo. O mapa sugere que esse indivíduo vai tentar ter relacionamentos leves. Vai ser difícil ele fazer isso. Ele vai ter relacionamentos intensos e curtos. Temos o mapa, Sol, Escorpião, quinta casa, Lua, Virgem, quarta casa. Benjamin é compositor. Sol de quinta casa, o indivíduo vai se relacionar em relacionamentos leves, namoro, para poder conhecer a vida. Então poderão ser muitos relacionamentos. Com o tempo, esse indivíduo vai ser muito seletivo, certo? Ele, da possibilidade de ter 300 relacionamentos, ele vai ter 50, mas serão 50, que é um número importante, mas muito intensos e bem específicos. A Lua Virgem, quarta casa, é a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir do relacionamento familiar, com as pessoas ou nos assuntos das pessoas. Cabe lembrar que Virgem é muito controlador. Então esse indivíduo pode ter nascido numa família em que controlar tudo é muito importante, pode acontecer, e ele vai desenvolver ou uma aderência a essa linha de raciocínio ou um antagonismo. E ele poderia ficar bastante incomodado com pessoas controladoras. A tentativa dele é de trocar conteúdo emocional, mas fica limitado por isso. Temos o mapa, Sol, Escorpião, quinta casa, Lua, Virgem, terceira casa. Jonathan é comediante. Sol de quinta, o indivíduo vai se relacionar a partir de relacionamentos leves, namoro. Pode ser muitos ou pode ser alguns leves e alguns relacionamentos que ficam gravados. O indivíduo vai, se relaciona com outra pessoa, volta para aquela, aí se relaciona com outra, aí volta para aquela. Então pode acontecer isso. Percebam que, assim como já mostrei em outros mapas, que ali tem uma figura interessante, que é o Sol, trígono com Plutão em Câncer, sextil e trígonos com Urano e com Júpiter em Capricórnio e Peixes. Significa que esse indivíduo tem uma capacidade de manipular uma parte da consciência dele de forma bem intensa e bem produtiva. A Lua Virgem na terceira é a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir das rotinas do dia a dia. No entanto, por ser Virgem quer controlar todas as variáveis. Virgem tem uma necessidade brutal de controle. E tudo que significar que está fora de controle, ele encara como algo muito ruim. Então, as rotinas desse indivíduo, quando acontecer, e é normal acontecer imprevistos dele não conseguir ser produtivo, que é o princípio de Virgem, possivelmente essa pessoa fica bem abalada nas questões emocionais. Temos o mapa, Sol, Escorpião, quinta casa, Lua, Leão, segunda casa. Ed é atriz. Sol de quinta casa. O indivíduo vai buscar ter relacionamentos leves para poder aprender sobre a vida.
Percebam que é um sol que está tomando tiro e bordoada de várias situações diferentes ali. Então, talvez esse indivíduo tenha uma grande dificuldade de fazer isso. A Lua Leão, na casa 2, é a busca do indivíduo pela origem do que deixa ele seguro ou inseguro a partir do viés emocional. E aí, a impressão que dá é que esse emocional está descontrolado, assim como o Sol. Temos o mapa: Sol, Escorpião, 5ª casa, Lua, Capricórnio, 8ª casa. Christopher é arquiteto. Sol de 5ª casa. O indivíduo vai buscar relacionamentos leves para fazer a troca de conhecimento sobre a vida e aprender também outras formas de viver. Possivelmente tem algum ruído esse movimento da pessoa, porque o Sol dele está bem confuso. A Lua, 8ª casa. O indivíduo tem conexão com outros planos, níveis de energia, graus de consciência. E essa Lua, então, faria com que esse indivíduo tivesse uma interferência, digamos assim, no emocional a partir dessa perspectiva de supersensibilidade. Capricórnio não é necessariamente o signo que expressa melhor o emocional, mas neste ponto é a tentativa do mapa em organizar ou estabilizar essa comunicação a partir de um elemento como a Lua, que é bastante instável, mas tentando regular isso. Temos o mapa: Sol, Escorpião, 5ª casa, Lua, Câncer na 12. Na 12 ainda para a 1ª casa. Will é humorista. Sol de 5ª casa. O indivíduo vai buscar relacionamentos leves para poder conhecer as pessoas e conhecer a vida a partir de outros ângulos. Lua na 12 é a tentativa de identificar a origem do pensamento, emoção e sensação que esse indivíduo tem. E por estar no ascendente, a gente vai ter que considerar mais algumas coisinhas. Por exemplo, ele vai questionar por que determinados acontecimentos na vida dele impactaram ele mais do que as outras pessoas. Temos o mapa: Sol, Escorpião, Lua, Touro. É do Príncipe Charles. O Sol de 4ª casa, para todas as pessoas, sinaliza que a influência da família, o assunto família, nunca vai sair da cabeça da pessoa, para o bem e para o mal. A Lua em Touro, de 10ª casa, sinaliza que através da sua profissão ou da sua projeção, ele vai tentar lidar com as questões emocionais. O Sol de 4ª casa em Escorpião, já quase na 5ª, né? Quase na 5ª. Vamos considerar ali as 2 casas. 4ª casa, o vínculo com a família. 5ª casa, estar envolvido com filhos, com namoros, com criatividade. A Lua, bem no meio da 10ª casa em Touro, ela é uma Lua que vai trazer uma certa projeção para a pessoa, mas o emocional dela, mesmo o indivíduo tendo a Lua em Touro, que é uma questão de praticidade, ela tem uma influência, essa projeção da pessoa, muito forte de algum familiar. Então, Sol de 4ª casa, muita família. Lua na 10ª casa, família. Quer dizer, é uma pessoa que vai ter uma forte influência da família. O ascendente Leão é a necessidade de ir ao encontro dos seus objetivos. O Plutão ali, não muito bem aspectado, pode sinalizar que muitas vezes essa expressão ela está mal organizada, certo?
ter Netuno, Vênus e Mercúrio na quarta casa aumenta ainda mais essa qualidade do Sol de quarta casa, que é o envolvimento com a família, porque condiciona a troca afetiva pelas questões familiares, a forma como pensa pelas formas familiares e ideais que o indivíduo elabora, também vinculados à família. O ascendente Leão nunca é muito interessante você juntar signos muito densos, muito pesados, assim, complicados. Quando tu junta Escorpião com Touro e Leão, para ficar pior, só faltava ter alguma coisa muito significante em Aquário, porque aí o indivíduo é um caminhão de pedra de alicerce. Então, assim, tem que ter um certo cuidado quando você nasce com um mapa assim, para aprender a tornar a vida mais leve, porque a tendência do indivíduo é tornar a vida mais densa, mais pesada. Este mapa, que é um Sol em Escorpião do Áries, é do Martinho Lutero. Então, olha a quantidade de planeta embolado que ele tem, né? Nossa, é pura bucha, né? Bom, sabemos que a Lua em Áries deixava ele enlouquecido. Lua em Áries na 9ª casa, o cara fica picando no lugar, né? Fica picando no lugar. Sabe aquela pessoa que fica com a perninha tremendo o tempo todo? Deve ter alguma coisa em Áries. Ou Sagitário ou Leão. Mas ele tinha ali ascendente em Leão. Esse Sol de quarta casa... Bom, possivelmente a ascendência dele alemã fez muito, moldou muito quem ele era. Porque quando você nasce com Sol na quarta casa, ou seja, qualquer pessoa que nasce com Sol na quarta casa, tem uma influência da família. Tem que ter cuidado, né, com as palavras que a gente usa. Mas assim, tem um peso, vamos colocar assim, né? Se a gente for falar em filtro, o filtro família na vida dessa pessoa é um filtro muito forte. E isso condiciona a pessoa. É complicado a gente imaginar que certos aspectos astrológicos, eles são tão definidores. Mesmo que a gente compreenda e até queira que as coisas não sejam assim, a gente seja mais, abre aspas, livre, fecha aspas, não é assim que acontece na verdade. Na verdade, a gente é bastante condicionado. No caso do Sol de quarta casa, o condicionamento é familiar. Então, por motivos familiares, ele vai desenvolver os estudos dele. Qualquer pessoa que tem Sol de quarta casa é assim. Vai desenvolver muito em função do que permeou a construção dessa família. Como é Escorpião, vai buscar profundamente o que incomoda, o que atiça a vontade dessa pessoa, o que provoca nessa pessoa a necessidade de se envolver com o assunto e descer no detalhe em relação a esse assunto, ou seja, aprofundar o conteúdo. Ele então vai fazer isso, e aí no caso, as pessoas que têm isso, elas têm que ficar atentas, porque isso acaba limitando as experiências de outros aspectos da própria vida, certo? Então, assim, um exemplo bem básico.
a pessoa pode, por exemplo, uma pessoa com esse aspecto pode, por exemplo, não ter vontade nenhuma de atividade física. Prefere trabalhar em casa e, como hobby, ver televisão no sofá, em casa. Entende como é? Então, as pessoas, no caso, que tem essa configuração de Netuno, Mercúrio, Urano, nossa senhora, é muita coisa na quarta casa. Tudo isso vai criar uma super tensão nesse assunto. Isso vai influenciar esse indivíduo na busca dele ser e buscar significado para a própria vida. Temos o mapa: Sol, Escorpião, quarta casa, Lua, Áries, nona casa. Marte é reformador religioso. O Sol na quarta casa é o indivíduo que vai conviver fisicamente nos assuntos de família a vida inteira. A Lua Áries na nona casa é a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir do aprofundamento do conhecimento e da cultura, mas com o elemento aqui é a provocação. É como se o indivíduo tivesse uma predisposição a ser provocado para refletir além daquilo que as pessoas estão pensando. Temos o mapa: Sol, Escorpião, quarta casa, Lua, Touro, décima casa. Michael é diretor. Sol de quarta casa: o indivíduo vai viver fisicamente ou nos assuntos de família a vida inteira. Lua na décima casa: o indivíduo vai trocar conteúdo emocional a partir das pessoas com quem ele vai trabalhar, exercer a sua profissão. Uma Lua Touro pressupõe que o indivíduo tem uma forma, digamos, ele tenta ser agradável, tenta ser sedutor ao exercer a sua profissão. Temos o mapa: Sol, Escorpião, quarta casa, Lua, Peixes, sétima casa. Scorsese é diretor de cinema. O Sol na quarta casa é do indivíduo que vai conviver fisicamente ou nos assuntos de família a vida inteira. Lua, Peixe, sétima casa: o indivíduo vai trocar conteúdo emocional a partir do relacionamento estável. Cabe pontuar que esse somatório Escorpião, Peixes pode sugerir que o indivíduo vai buscar um relacionamento para cuidar da pessoa ou para ser cuidado. Temos o mapa: Sol, Escorpião, quarta casa, Lua, oitava casa em Aquário. Thomas é poeta. Sol de quarta casa: o indivíduo vai conviver fisicamente ou nos assuntos de família a vida inteira. A Lua na oitava casa em Aquário é aquela conexão que o indivíduo tem com outros planos espirituais, níveis de energia, graus de consciência, e tudo isso numa quantidade absurda, produzindo muita reação no indivíduo. O indivíduo tem pesadelo, o indivíduo tem uma sensação de invasão e esse somatório de sensações interferindo no humor da pessoa. Temos o mapa: Sol, Escorpião, quarta casa, Lua, Leão, segunda casa. Sol, Escorpião, quarta casa, Lua, Leão, quarta casa, segunda casa. Julia Roberts é atriz. Sol de quarta casa: o indivíduo vai conviver fisicamente com a família de origem ou nos assuntos de família. Lua, Leão, casa 2: o indivíduo vai investigar o que torna ele seguro ou inseguro. Ele vai precisar fazer isso porque ele quer entender por que ele precisa expressar as questões emocionais. Temos o mapa: Sol, Escorpião, terceira casa, Lua, Áries de oitava casa. John é ator. Sol de terceiro: o indivíduo vai prestar muita atenção e gastar muito tempo nas rotinas do dia a dia dele. A Lua, oitava casa, é aquela conexão que o indivíduo tem com outros planos espirituais, níveis de energia e graus de consciência. Sendo Áries, o indivíduo possivelmente se sente provocado sem um motivo aparente. Ele se sente invadido sem um motivo aparente.
Ele sente que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. Então, isso é uma sobrecarga na pessoa. Então, o indivíduo pode querer ou precisar desenvolver alguma técnica, o que ele não vai ter paciência para aprender, porque é do Áries, e aí vai ficar convivendo com esse tipo de situação a vida inteira. Temos o mapa, Sol, Escorpião, terceira casa, Lua, Virgem, casa 2, Fanny é cantora. Sol na terceira casa, o indivíduo vai ficar muito envolvido nas rotinas do dia a dia. Ele vai ter até que dar uma cuidada para ver se ele não desce em muitos detalhes, níveis de exigência que são muitas vezes incompatíveis com rotinas do dia a dia. Ou ele pode negar totalmente isso. A Lua na casa 2 sugere que o indivíduo vai investigar a origem do quanto ele se sente seguro ou inseguro a partir do viés emocional, mas observe-se bem que essa Lua não tem aspecto. Então, esse indivíduo pode acabar tentando a vida toda elaborando um código de como ele vai fazer para fazer a troca de conteúdo emocional. Pode acontecer.